Amém. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Clarindo Maurício, aqui de São Paulo. E é um prazer muito grande estar falando aos irmãos acerca da palavra de Deus. Agradeço ao Senhor por esse dia, por essa oportunidade. E quero agradecer também a todos os irmãos da Igreja Unida Cocos. Irmãos esses que eu tenho um apreço e foi uma honra, um prazer muito grande conhecê-los. Louvo também a Deus pela vida do meu amigo e irmão, pastor presidente, pastor Márcio Brito, que me convidou, me deu a incumbência de estar trazendo uma palavra ao coração dos irmãos. Confesso que a palavra de Deus é muito maravilhosa, é uma fonte inesgotável. E se nós formos procurar a palavra, nós temos palavra para todo tempo e para toda hora. Mas, como eu tenho um tempo pequeno, porque nós vamos fazer essa transmissão aqui pela internet, eu pedi a Deus e orei a Deus para que Ele me desse uma palavra, para que eu pudesse trazer luz para o coração e para a vida dos irmãos. E a palavra que Deus Ele me deu, Ele me concedeu, está no livro de Neemias, capítulo de número 3 e versículo de número 6, que diz assim: E a porta velha repararam na joiada. É do conhecimento dos irmãos que Jerusalém ela estava destruída, porque assim que diz no primeiro capítulo de Neemias, quando Neemias estava na fortaleza de Suzã, ele estava provavelmente numa área de conforto, vamos dizer assim, porque ele era copeiro do rei, ele era um homem importante no rei da Pérsia, Artaxerxes, e o seu irmão Anani, ele vem de Jerusalém, trazendo notícias para Neemias. E Neemias então ele pergunta sobre o povo de Jerusalém. Como é que estava a cidade, como é que estava os muros, como é que estava, enfim, a situação de Jerusalém. Então Anani vai descrever a situação deplorável que estava Jerusalém. Ele vai dizer que Jerusalém estava totalmente destruída, que o caos tinha tomado conta de Jerusalém. Ele vai dizer que as portas de Jerusalém estavam queimadas a fogo e que seus muros estavam fendidos. Pois bem, Neemias ele poderia deixar a situação continuar, porque ele estava, como eu disse, numa área de conforto. Porém, a atitude de Neemias foi uma atitude de um verdadeiro servo. Neemias ele vai entrar em um período de oração, de jejum, de lamento a Deus. Passa alguns dias e Neemias então toma uma atitude agora de ir até Jerusalém para edificar a cidade que estava destruída. Pois bem, Neemias agora recebe essa incumbência e quando ele chega em Jerusalém, ele se depara com uma situação terrível. Mas havia um povo que estava em miséria, mas um povo que estava disposto a trabalhar. Ele se depara com a cidade, os muros que estavam verdadeiramente em ruínas, que estavam totalmente fendidos. As suas portas estavam queimadas. Mas havia ali a intenção. Havia dentro do coração de Neemias e aqueles que estavam junto contigo o fogo
que ardia no coração de edificar novamente aquela que era a cidade de Deus. E dentre todas essas informações que nós temos, essa riqueza de informações, nós temos aqui Neemias no capítulo 3, verso 6, que eu acabei de ler, falando sobre a porta velha. E a porta velha, ela nos aponta para um significado muito importante para nós cristãos. Porque a porta velha ou a porta antiga, ela não era chamada de porta velha nem antiga pelo fato dela ser a mais velha de todas as outras portas. Não. Mas ali era uma lembrança ao povo de Israel, ao povo de Jerusalém, que a causa deles serem destruídos, deles terem sido destruídos, foi por causa da idolatria, por causa da desobediência a Deus. A cidade não foi destruída por outro motivo. Deus não permitiu aquilo porque era o prazer de Deus. Não. Mas era por causa do próprio povo. Oséias diz que o povo é destruído por falta de conhecimento. Oséias 4,6. Então o povo de Deus de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, ela foi abatida por causa da desobediência a Deus. É por isso que Neemias, quando ele vai orar a Deus, lá no capítulo 1, ele vai citar não o povo, mas ele vai também se colocar na condição daqueles que foram causadores da destruição de Jerusalém. Então eles vão chegar até Jerusalém. Eu poderia ir aqui na ordem cronológica e falar sobre a primeira porta, mas eu vou até a terceira porta, que é a porta velha. Como eu disse, é de suma importância, porque a porta velha ela vai tratar um assunto que está em evidência no dia de hoje, que nós precisamos atentar também para isso. A porta velha retratava que o povo de Deus tinha esquecido do culto, o culto a Deus. Que o povo tinha permitido, naquele tempo de Neemias, antes do cativeiro, que eles tinham permitido que toda adoração a deuses pagãos, a todo tipo de deuses que chegavam de outras nações, Israel, eles introduziam, eles traziam, eles aceitavam aqueles deuses no meio de Israel. Haja visto quando você lê o livro de Crônicas, você vai ver que muitos reis de Israel, eles vão dizer assim, olha, e tal rei, ele fez o que era mal perante os olhos de Deus. E não foi um, nem dois, nem três, mas foi uma leva, né, de reis que foram passando de pais para filhos, que foram fazendo coisas que desagradavam a Deus. Então esse povo, eles voltavam à prática pagã em pouco tempo. Mas Deus sempre levantou um profeta, como foi a causa do profeta Jeremias, para alertar eles, dizendo, volta para Deus, volte ao princípio das coisas. Lembre de onde Deus arrancou vocês, a saber, do Egito. Mas eles esqueciam com facilidade de tudo isso. Então, quando ele disse, agora é hora de nós edificarmos a porta velha ou a porta antiga, é para dizer para mim e para você hoje no século 21 que nós temos também que aprender a restaurar essa porta que foram queimadas a fogo. Essa porta que nós deixamos ela queimar, e quando eu falo no sentido queimar, nós deixamos ela vulnerável para que entrasse qualquer tipo de coisas dentro de nós. Que o culto não poderia ser dividido, como era no tempo de Jerusalém. Que nós não podemos dividir a glória de Deus com outro Deus. E aquilo que eles estavam fazendo era uma prática abominável aos olhos de Deus. Então, quando eu convido a igreja a dizer, olha, vamos restaurar a porta velha, eu estou dizendo, irmãos, está na hora de nós voltarmos ao início de tudo.
ao início, aonde nós caímos, onde nós erramos, e nós temos que restaurar essa porta. Porque em algumas situações elas estão queimadas. Hoje nossas igrejas, eu não estou dizendo a igreja A ou B, não, mas eu estou dizendo em muitos lugares, nós estamos vendo a prática, a abominação a Deus. Quantas igrejas você vê que estão abrindo, né, situações ou igrejas para um determinado grupo de pessoas, determinado aquilo, ou seja, há igrejas para todo tipo hoje. Se uma pessoa ela pratica, né, vamos dizer aqui, o homossexualismo, tem uma igreja hoje específica para isso. Ou será que Deus mudou? Ou será que Deus não aceitava aquilo e agora ele aceita? Não. Hebreus vai dizer que Deus é o mesmo ontem, mesmo hoje e o Deus eternamente. Então nós não podemos colocar, irmãos, o que eu quero, o que eu pretendo dentro da igreja. O evangelho não se enquadra aquilo que eu quero. Eu que tenho que me enquadrar ao evangelho. Então esse culto, essa porta, a porta velha, ela precisa, em nome de Jesus, em nossa vida, ser hoje, querido, restaurada. Nós precisamos voltar ao princípio da igreja cristã, como crente, como servos de Deus, porque a igreja precisa voltar a ter santidade, a igreja precisa voltar à prática da oração, a igreja precisa voltar à prática da devoção a Deus. Israel, por se esquecer de Deus aqui em Neemias, né, ela perdeu os seus princípios, Israel perdeu os seus valores, e com isso trouxe a sua destruição, trouxe a queima das suas portas. Então hoje nós temos que edificar, nós temos que restaurar a nossa porta, a porta velha, a porta antiga, e voltar, irmãos, e voltarmos ao princípio de todas as coisas. Deus não mudou. Deus não aceita, meu irmão, não aceita brechas. Deus não altera a tua palavra por causa daquilo que eu quero. Deus não altera. Deus, ele é imutável. Deus não mudou. O Deus de Israel continua sendo o mesmo Deus. Então, a cidade foi destruída por causa disso, por causa dessas situações. A porta, irmãos, ela aponta para nós cristãos. Nós temos que voltarmos, como eu disse, para o início de tudo. Nós temos que voltar a ser santo e praticar a santidade, porque é assim que Deus diz: sede santo, como o nosso Pai Celestial é santo. Nós temos que voltar a ter temor a Deus. Essa porta, irmãos, infelizmente, está queimada no coração de muitas pessoas. Temor a Deus é o princípio da sabedoria. Infelizmente, essa porta está queimada. Mas em nome de Jesus, que nós venhamos fazer igual Neemias. Levantarmos da nossa zona de conforto. Levantarmos até Jerusalém, a casa de Deus, e restaurarmos a nossa porta antiga. E voltarmos a praticarmos o culto racional a Deus. Quando Romanos capítulo 12, Paulo vai me enviar uma carta a Roma, aos irmãos, aos crentes de Roma. Ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável, e que vocês, eu e você, pratiquemos a Deus um culto racional, ou seja, que o culto seja totalmente para Deus, que o culto seja endereçado somente a Deus, porque isso é de suma importância, que as portas velhas da minha e da tua vida sejam restauradas em nome do Senhor Jesus, e que nós venhamos valorizar em nome do Senhor o culto racional a Deus, um culto de adoração ao verdadeiro e único Deus. Não permita, quando eu falo aqui em Neemias, eram as nações,
Mas não permita que ninguém, absolutamente ninguém, venha trazer uma outra doutrina para o teu coração. Aqui em São Paulo, irmãos, está terrível o que eu estou te dizendo agora. Não deixe que nenhuma outra doutrina que não seja a palavra de Deus, o culto racional a Deus, seja quebrado na tua vida, seja queimado na tua vida, seja edificado, seja restaurado na tua vida a porta antiga ou a porta velha. Amém? Ela foi restaurada por joiada, mas hoje tem alguém que tem esse nome aí, Márcio Brito, Clarindo Maurício, e nós precisamos voltarmos ao início de tudo. Glória a Deus. A segunda porta, como eu disse, não é aqui na minha ordem cronológica, mas eu quero voltar ao capítulo 3, e o versículo agora é o primeiro, que ele vai dizer de uma porta chamada a porta das ovelhas, que foi edificada diferente das outras 12 portas, das outras 11 portas. A porta das ovelhas foi a única porta que foi edificada pelo sumo sacerdote Eliasibe, e juntamente com os sacerdotes. E aí perguntando a Deus por que essa porta era diferente das outras portas. Porque essa porta ela aponta quase exclusivamente para o próprio Jesus. Porque Jesus ele faz também menção dessa porta das ovelhas. E o que me diz, o que me leva a edificar essa porta, a porta das ovelhas? Ora, como eu disse, cada porta tinha a sua importância, cada porta tinha um nome. E a porta das ovelhas, ou a porta do gado, a porta do sacrifício, era uma porta que quando havia as festas, a festa da Páscoa, as ovelhas passavam, os gados passavam por essa porta para o sacrifício. Era para lembrar o quê? Ao povo da onde Deus tinha tirado esse povo. E quando Jesus ele é apontado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus agora está afirmando, dizendo, olha, eu sou o Cordeiro, eu vim como servo, eu vim, e morri como uma ovelha muda levada ao matador. Só que agora ele também vai dizer, no capítulo de número 10 de João, no capítulo 2, versículo 2, melhor dizendo, ele vai dizer, quem entra por essa porta quem entra por essa porta é o pastor das ovelhas. Porque acredito que quando Jesus entrou em Jerusalém, a primeira entrada, ou melhor, a entrada triunfal de Jesus, ele entrou, alguns vão dizer que ele entrou por essa porta, a porta das ovelhas, a porta do sacrifício. Porque por essa porta, Jesus também seria sacrificado. Então, em nome de Jesus, querido, ele vai continuar, e no versículo de número 7 do capítulo 10 de João, Jesus agora não vai dizer que eu sou a ovelha, mas ele vai dizer, eu sou a porta das ovelhas. Ovelhas que lá no livro de Neemias, no capítulo 3, versículo 1, foi essa porta também queimada, e agora ela está sendo restaurada pelo sumo sacerdote. E quando fala do sumo sacerdote, estamos falando dele. Então, em nome de Jesus, olha o que ele vai dizer agora, que essas portas foram queimadas. A porta do sacrifício foram queimada. E Jesus vai continuar e vai dizer, eu sou a porta das ovelhas. O versículo 9 vai dizer, eu sou a porta. E ele vai dizer agora que ele agora é a porta, que o próprio Jesus é a porta. E quem entrar por mim, por essa porta, será salvo. Então nós precisamos restaurar essa porta da ovelha e entrar por ela para quê? Para que nós sejamos salvos. Mas entrar como, pastor? Como ovelha. Entrar como quem? Como servo. Porque essa é a intenção de Deus nessa palavra também. E quando ele vai dizer de ovelha, ele vai dizer que nós somos a ovelha de Deus nesse pastoreio. E agora vai algumas características para alguém que está aí do outro lado e para mim também, de uma ovelha. A ovelha ela é um animalzinho diferente de todos os outros animais da terra. Porque a ovelha tem características muito parecidas com a de um servo, o verdadeiro servo. Porque a ovelha,
é aquela que, quando ela é tosqueada pelo seu pastor, a ovelha, ela em pouco tempo, ela já está produzindo outra lã para que para que essa lã seja útil para o trem, para alguém. Então, eu entendo que nós, como ovelhas, que vamos estar aqui agora restaurando também essa porta, que nós temos que entender que nós entramos por essa porta e nós estamos prontos para ser um servo e pronto para produzir algo sem ser cobrado pelo nosso pastor, pelo nosso sumo pastor. Porque a ovelha ou o servo, ele está pronto a obedecer sem ser cobrado alguma coisa. Ela produz, mesmo que ela está sendo tosqueada. Muitas vezes o Senhor, ele vai permitir que o nosso pastor terreno, o anjo da igreja, ele nos exorte, ele nos aconselhe, ele nos chame a atenção de alguma coisa, e essa palavra chama tosar, tosquear. Então, quando muitas vezes nós somos tosqueados pelo nosso pastor, não é para nós pararmos de produzir, porque está no nosso DNA continuarmos a produzir, porque isso é de nós, é da ovelha, é do servo. Ele produz sem precisar ser cobrado a sua produção. Então aqui vai a primeira característica de uma verdadeira ovelha, de um verdadeiro servo. A segunda coisa, a ovelha, louvado seja Deus, irmão, ela não se alimenta com qualquer coisa. É por isso que o salmista vai dizer: guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, né? Ele vai falar dos pastos verdejantes também. Então a ovelha, ela não come, não bebe em qualquer lugar, qualquer água. Ela não se alimenta de qualquer pasto, não. Então quando ele me apresenta como essa ovelha que passará por essa porta, está dizendo: olha, não é qualquer coisa que vai me alimentar, não é qualquer palavra que vai me tirar do foco, porque eu sou obediente à palavra de Deus, e a palavra de Deus é alimento para esta ovelha. Então, querido, não seja qualquer palavra que te afaste do teu pastor. A palavra de Deus, ela é rema. A palavra de Deus, ela é importante para nós. Ela é alimento para a nossa alma. Por isso que o Senhor vai dizer: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor. Então, em nome de Jesus, que a sua escolha de alimento seja uma palavra, seja a palavra de alimento, seja a ovelha. Passe por essas portas, e a porta é Jesus. Terceira coisa que eu vejo nessa ovelha é que a ovelha, ela não se defende por si só, mas o teu pastor que lhe defende. Então, há um ato de submissão a essa ovelha. A ovelha, ela é submissa ao teu pastor e ela depende da proteção do teu sumo pastor. Meus irmãos, nós estamos vivendo um período muito terrível na terra. Hoje está muito difícil para dizermos que somos ovelhas, porque em muitos estão faltando a obediência, está faltando a mansidão, porque aqui ele vai dizer que a ovelha não se defende. A ovelha não se defende. Ela se coloca no lugar de defesa, de reserva. E assim é o crente. Quem nos justifica é Deus. O nosso juízo vem de Deus. A justiça vem de Deus e não nossa. Então, quando ele fala para nós restaurarmos as portas das ovelhas, nós temos que voltarmos à forma de servo. Nós temos que entrar pelas portas, porque o sacrifício já foi pago. Mas nós temos que ser imitadores do nosso Mestre. É por isso que os cristãos foram chamados de cristãos, por quê?
O significado da palavra cristão quer dizer pequenos cristos. Nós somos imitadores do Senhor. As ovelhas, ela tem uma característica peculiar também. E talvez você que tem um acesso às redes sociais, tem um vídeo que eu assisti uma certa feita, que alguns turistas estavam vendo algumas ovelhas que estavam em rebanhos atrás de um cercado, e aqueles turistas brincando e fazendo sons com a tua boca para chamar a atenção daquelas ovelhas. E cada um fazia um som diferente. Chegava um, chamava as ovelhas, elas continuavam pastando com a sua cabecinha baixa, se alimentando, e cada um fazia um som e elas nem se importavam. Um fazia, saíam, entrava outro. E assim passou 3 ou 4, que faziam uma forma até de brincadeira para chamar a atenção da ovelha, e ela não se importava. Mas aí, no meio daqueles turistas, apareceu o pastor. E o pastor então, ele vai fazer um sonido com a tua boca, e aquele sonido, as ovelhas escutam o som daquele pastor. Então elas levantam a sua cabeça, levantam as suas orelhinhas, e elas vêm agora em direção àquele cercado onde estavam aqueles turistas e aquele pastor. E aí eu trouxe, eu chegou à conclusão de que a ovelha não escuta a voz de qualquer um. A ovelha escuta a voz do teu pastor. E é por isso que Cristo ele descreve isso na tua palavra. Diz assim: a ovelha conhece a voz do teu pastor, elas me ouvem, porque elas me conhecem. Então a ovelha, ela conhece a voz do pastor, e hoje nós precisamos, em nome de Jesus, está também, irmãos, restaurando essa porta da ovelha, a porta da obediência. Nós precisamos ouvir a voz daquele que Deus coloca como anjo na igreja para nos levar até Deus. Não é qualquer voz. Então, em nome de Jesus, o Senhor está nos convidando hoje. Eu peço a Deus para que Deus venha realmente levantar os Neemias na casa de Deus. Para que Deus venha nos tirar da zona de conforto. E que, como eu disse, essas duas portas que para mim se tornaram nos dias de hoje, nos dias atuais, duas portas muito importantes na vida de um cristão. Que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, restaurar essas portas. E que Deus possa nos dar força de nós edificarmos e ajudarmos os nossos irmãos também a edificar essa porta. Em nome do Senhor, volte a edificar as portas velhas. Voltemos ao princípio de todas as coisas e edifiquemos a porta das ovelhas, a porta do servo fiel e verdadeiro de Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Pastor Márcio, muito obrigado pela oportunidade, irmãos. Beijo no coração de todos vocês. Em nome do Senhor. Amém.